extraordinários! Seja muito bem-vindo a mais um encontro, mais um episódio do nosso programa Paula Silva com você. O programa que você já sabe que contém quadros de entrevistas para você se inspirar e tem o quadro, lógico, mais amado, mais florido, que é sobre modas, que é o quadro Look do Look, onde eu recebo uma consultora de imagem para falar sobre moda e dar dicas do que você já tem em casa, que você já tem no seu guarda-roupa para você multiplicar os looks. Então, fique ligadinho, porque tem muita coisa incrível para você. E no quadro de entrevista, hoje eu tenho o maior prazer de receber a doutora Monique Mion, que é ginecologista e obstetra, e ela traz a saúde íntima de uma maneira bem integrativa, bem diferente. Inclusive, nós vamos começar já esse bate-papo sobre skincare íntimo. Você já ouviu falar? Não? Eu também não. Nós vamos conhecer um pouquinho como que funciona essa parte de cuidar da região íntima de uma maneira super diferente. E eu já quero dar as boas-vindas à doutora Monique. Olá, seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui. Fiquei muito feliz pelo convite e é sempre uma honra poder compartilhar, né, todo esse conhecimento e falar, quebrar também os tabus, né, sobre os cuidados aí da nossa região íntima. E doutora, como assim existe o skincare da região íntima? Existe, né? É algo que a gente não está vendo ali no dia a dia, mas é necessário nós termos, sim, esse cuidado. Tá. Né? Eu costumo dizer que a nossa pele, de uma forma em geral, sofre agressões. Né? Agressões é essa, principalmente da parte íntima, depilação, o uso frequente de absorvente, o ato de nós nos limparmos durante a relação sexual, o próprio atrito durante nós exercitarmos ou andarmos, né? Então, tudo isso gera um dano no local. E se nós não tivermos esse cuidado, desde a roupa que nós usamos, o jeito que nós lavamos, o tipo de cosméticos, né, ali, vai se tornar uma pele aonde nós vamos ter irritação, coceira, né? E aí é onde realmente surgem algumas questões que a maioria das pacientes às vezes confundem até com uma candidíase e muitas vezes pode ser uma dermatite, né? Ou uma falta de hidratação dessa pele. Aí onde vem, então, esse tratamento, essa parte do skincare da região íntima. Correto. E aí existem os produtos específicos para isso? A doutora pode falar um pouquinho pra gente? Porque eu tenho certeza que as mulheres que estão aí de plantão ficaram curiosas, como eu, para entender um pouquinho mais como que é esse processo, né? Esse cuidado, esse autocuidado também dessa região. Sim, normalmente a gente começa do ato da depilação. Né? Então, a depilação a laser nós indicamos mais por ser menos agressiva à pele. Então, a cera, a gilete, ele gera um dano, né? O ato de raspar e o ato da fricção da cera, que é o atrito, ele gera já mais uma irritação, fora a foliculite, né? Que é a inflamação do bulbo do pelo decorrente das bactérias que a gente tem da pele. Então, o laser é uma depilação que a gente indica para ter menos complicações. Segundo, uso de sabonetes neutros. A gente até dá um exemplo de usar sabonetes de bebês, né? Que tem um pH mais neutro, mais alcalino. Então, não gera aquela irritação local. Diferente desses sabonetes que a gente tem de orientações de higiene íntima, a gente sabe que não é um pH adequado. Então, a pepeca pode, vamos dizer assim, pode ficar mais ressecada, né? Então, isso também gera uma coceira, fissuras também. Fora isso, a hidratação, né? O skincare. Eu até trouxe aqui, a gente hoje tem no mercado, assim, né? Na farmácia, disponíveis, vários hidratantes. Existem desde do óleo de coco, que eu gosto muito, você pode misturar até com hidratantes corporais, sem cheiro, né? Que a gente fala livres de parabenos, de metais. E fazer movimento circular, sempre na região de fora, que a gente chama de vulva, que são ali nos nossos grandes lábios, né? Que é a parte onde fica em maior atrito. E hoje a gente tem sérums específicos para nós usarmos na região íntima. Então, sérums para hidratação, para clareamento, né? E também livre de materiais de parabenos. Por que os parabenos? Porque também são materiais tóxicos que podem gerar irritação, assim como desodorante, esmaltes, né? E produtos diários.
E uma coisa que eu falo que é fundamental, como você lava as tuas calcinhas, né? Então, que é uma pergunta bem recorrente. Atenção. É prático colocar na máquina, né? Muito prático. Porém, a máquina é um local onde tem muito resíduo de roupa suja. Criador de conteúdo e expert, quer lançar um curso, quer dar um up nas suas redes sociais? Olha, você precisa da melhor equipe, que é a equipe 6x8 Mídias. Inclusive, são eles que cuidam de toda a minha programação, desde as redes sociais até todos os quadros que estão sendo desenvolvidos aqui agora. Então, é uma equipe de excelência. Entre em contato hoje mesmo com eles nesse número que está aqui abaixo. E agora, vamos voltar para o nosso programa. E a parte íntima é onde a gente vai ter um contato maior. Então, eu oriento lavar as calcinhas, assim como a parte, né, dos homens também, né, a cueca, lavar com o próprio sabonete que a gente faz a higiene íntima, né? Lava, bota para secar no sol, nunca deixe ao banheiro, porque isso cria uma umidade, pode propiciar o fungo, né? E depois passa o ferro, né? Porque fica exposto ao ar ambiente, pode ter algum bichinho, né? E tudo mais. Então, essa é uma dica que eu dou, porque é prático colocar na máquina, usar o sabão em pó, o amaciante, mas isso também fica um resíduo. E tem pessoas que podem ter alergia ao produto químico também. Então, é uma orientação assim que eu dou fundamental, né? Então, separa a calcinha das roupas, lava ali, coloca ali numa bacia específica para isso. Para isso. E o sabonete que faz a região, faz a skincare, já lava a calcinha. Exato. E eu posso abrir um parênteses aqui, em relação que a doutora falou sobre a calcinha, ela tem algum tecido que seria melhor para essa região, mais indicada? O que nós sempre orientamos é dar preferência ao tecido de algodão. Tá. E de cor clara. Não tem aquela história de carro escuro esquenta mais? Calcinha escura também. Na hora que a gente vai fazer a tecelagem, né, de roupas mais escuras, você percebe que o poro ele é mais fechado, né? Então, ele não permite também essa troca de ventilação. Então, as calcinhas de cores claras e de algodão são as mais indicadas também. Anotem essa dica, porque eu falei para vocês, né? Sempre a gente traz isso, porque realmente é uma dúvida recorrente também, tanto quanto as demais, de quanto tempo eu posso procurar o ginecologista. E quando você fala de região íntima, então o algodão é o mais indicado. Exato. E de cores claras. Exato. Então, algodão, tá? E de cores claras são os mais indicados aí, as mais indicadas para você, mulher que está de olho e assistindo. Exato. Muito bem. E assim, é fundamental a gente não subestimar também que toda coceira é cândida, né? Às vezes a mulher já julga e vai lá e faz uma automedicação, né? Sim. Toma remédio, aplica pomadas e às vezes o que está faltando? Uma hidratação. Uso correto do sabonete, da depilação, da roupa, né? E o mais importante também é o nosso hábito e estilo de vida. Você come direito, você suplementa, está sempre fazendo os teus exames de rotina, né, de forma adequada. Isso é fundamental, porque eu falo que o corpo se comunica. Sim. Então, ali também eu falo que a saúde íntima também é o espelho de como está a sua saúde, né? Como é que eu estou me dedicando ao meu cuidado, não só externo, o meu cuidado de dentro, que vem de dentro para fora. E aí é onde entra essa parte que eu trabalho bastante da ginecologia integrativa, alinhando também as questões do autoconhecimento, né? Como é que a paciente se encontra, quais são as crenças, o que ela está trazendo por detrás daquele sintoma. Isso reflete demais também, né? Então, isso é uma busca e um olhar assim, que eu venho trazendo desde o ano da pandemia. E, assim, tem sido maravilhoso. Porque eu não olho a doença, né? Eu vou olhar a paciente como um todo, né? Nesse contexto. E acaba chegando ali, acaba conversando e falando algumas situações que realmente vão fazer que a doutora fale, olha, tem esse tratamento específico e acaba sendo algo realmente personalizado quando traz esse olhar integrativo. Exato. Porque ela só vai lá, não, eu quero fazer o meu exame anual de rotina
tchau, e não vai muito além, né, doutora? Vai muito além. Eu falo que além da rotina ginecológica, Sim. né? Eu falo que a gente acaba sendo psicóloga, conversando muito, principalmente dessa parte que mais pra frente nós iremos falar, que é a parte da sexualidade, né? O que é a questão da libido. Então, a gente acaba tendo esse outro olhar. E aí, o integrativo não é você dar conta de tudo. É você entender o que a paciente está precisando e você ter outros profissionais que a gente consegue trazer e carregar para que aquela paciente tenha aquela assistência, né? Seja de um psicólogo, de um fisioterapeuta pélvico, de uma medicina chinesa, germânica, enfim. Isso é o integrar, né? É a gente trabalhar com essa mudança, esse movimento. E eu acho que isso está fazendo muita diferença. Eu imagino, porque é uma rede de apoio muito boa. Ainda mais hoje, que eu falo que existem muitas mulheres sobrecarregadas. Exato. E elas nem sabem por onde começar esse autocuidado. Então, quando você vem para falar assim, realmente tem uma parte ginecológica, a parte íntima, e ela pode ser integrativa também, traz um outro olhar para essa mulher de cuidado. Exato, exatamente. Traz esse E olhar. até para a gente aprender a olhar desta forma, porque nós não tivemos esta visão, né? Sim. Hoje eu faço coisas com meu filho que jamais minha mãe fez para mim, não porque ela não gostava, falta de conhecimento, né? A gente só procura médico quando está com algum problema, né? Então eu sempre trabalho isso com as minhas pacientes, às vezes até puxo a orelha. Faz tempo que não vem, né? Pode ver que tem alguma questão que lhe trouxe aqui agora, né? Mas que bom, mas nunca deixe, eu falo assim, nunca deixe que uma doença pare você. Venha antes dela te parar, né? Exatamente. Então, eu acho que é a visão da prevenção mesmo. Sim. E dando continuidade ao nosso skincare íntimo, né? A doutora falou sobre o sabonete. Existe mais algum outro produto que pode ter essa rotina para o skincare? E qual que é a frequência? É só à noite ou não? Eu posso fazer durante o dia? Como que seria essa parte do skincare? A rotina. Mulherada, dá uma olhada nesse recadinho que a London preparou para você. Você também está desesperada com o surgimento de fios brancos? Vou te ajudar. A nova coloração da Glow vem para camuflar os fios brancos, trazendo o resultado mais duradouro e com muito mais naturalidade. E você, vai ficar de fora dessa? Diga adeus aos fios brancos e garanta já o seu Glow Express pelo WhatsApp 19 9 9633 7357. E você, empresário, que também quer destacar a sua empresa aqui no nosso programa, entre em contato por esse número que está aparecendo aqui abaixo. E continuamos com o nosso programa. Normalmente, a depender da paciente, uma vez ao dia, né? Principalmente a hidratação. Naquelas mulheres que já se encontram na menopausa ou até pós-parto, onde a gente tem uma mudança hormonal e essa pele ela fica muito mais sensível, a gente perde os receptores hormonais, né? Então já vem esse desconforto mesmo da atrofia, do ressecamento. Nós temos também hidratantes vaginais, o que é diferente de lubrificante. Eu digo que o lubrificante é algo que vai facilitar, escorregar e penetrar. O hidratante já não. Ele tem hoje a base de ácido hialurônico ou até hidratantes hormonais, que ele tem o intuito da hidratação. Deixar essa mucosa mais úmida, menos desconfortável, não só ao ato sexual. Mas lembrando que nós vamos ao banheiro, nós temos o atrito da roupa, né? Então, se aquela paciente ela já tem essa região empresário mais que também ressecada, quer destacar a sua vai empresa incomodar. aqui no nosso Fora programa, que entre em contato de por esse número que infecções está urinárias de aparecendo aqui abaixo. repetição, atrofias, continuamos fissuras, com o nosso né, que programa. são machucados. Então, até hoje a gente tem várias marcas no mercado, mas eu trouxe uma delas aqui, que é esse tipo de hidratante. Então, esse sim a gente recomenda usar à noite, tá? Então, aqui ele já tem o gel hidratante à base de ácido hialurônico. A mulher, ela faz a hidratação à noite, independente de você ter relação sexual, tá? Para que quando for ter, não tenha aquele desconforto de parecer que tá como se fosse uma lixa, né? Machuca. Muitas não conseguem ter prazer, muitas têm dor, desconforto. E aí vem um ponto.
não tenho libido, não tenho prazer, porque dói, né? Começa a se cobrar e não sabe o que a seria. se cobrar nesse sentido. Então, eu falo que o ginecologista vai muito íntimo, né? Muito no íntimo de cada um. Então, hoje a gente tem essas ferramentas. Além disso, graças a Deus, né? Desde 2010, lá na Europa já se vem estudando muito sobre as nossas tecnologias, né? Então, uma delas é o laser fracionado de CO2. Então, ele é muito semelhante ao aparelho de ultrassom, mas o intuito do laser de CO2 é nós ativarmos as camadas aonde nós temos ali, a gente fala a parte da lubrificação mesmo, né? E aí a gente chama de fibroblastos, né? Um linguajar mais técnico, mas enfim, é o que forma o nosso colágeno, é o que vai permitir a elasticidade, é o que vai permitir que a gente tenha essa hidratação. Então, através do aquecimento permitido e feito pelo laser, a gente acaba trazendo esse conforto para a mulher. E também tem a parte de rejuvenescimento, porque a gente também pode fazer na parte externa. Então, melhora a queratina, melhora a textura, né? Então, isso traz um conforto, né? E para aquelas que também têm os pequenos lábios aumentados, o laser de CO2 também proporciona uma cirurgia que a gente chama de ninfoplastia, né? Então, a gente consegue, através do laser e em consultório, fazer este procedimento, né? Porque você imagina hoje ir para um centro cirúrgico, tem o seu nome lá, todo mundo sabe o que você vai fazer, acaba tendo que fazer uma anestesia, ficar no hospital, Uma né? exposição. Então, acaba sendo exposição e muitas vezes os pacientes deixam de fazer por conta disso. Então, o laser, ele trouxe esse conforto, além de uma recuperação mais rápida. A gente faz um anestésico tópico em gel local e a paciente fica super satisfeita. Nossa, né? Então é uma inovação e tanta para as mulheres, né? É uma segurança também, né, uma doutora? Eu acho que o segurança. ambiente hospitalar, ele traz esse medo desde então, por todo o contexto que a gente acabou de citar aqui Exato. antes, né? Então, realmente, trazer essa possibilidade dela ter essa cirurgia com a doutora, que já gerou uma conexão e não vai ter outra pessoa ali. Nossa, isso aí é muito bom, muito bom. É. E, doutora, quando nós falamos também da região íntima, houve-se muita queixa do cheiro, né? De um odor que sai. Então, a mulher ela não sabe se é da virilha, se é da sua parte, né? Se é da vagina, o que seria... O que ela poderia fazer em relação a isso, as mulheres que têm essa dúvida em relação ao odor? Tem alguma coisa de tratamento, o skincare? Sim, primeiro, o odor, existem fatores. Nós temos nessa região pelos, então a gente também tem a glândula sudorípara que dá o odor. Então, nós mulheres temos um CC da pepeca, né? Que é o tal cheiro Que da é o cebola. cheiro de Eu até cebola, recebi uma pergunta no celular, que a doutora vai lá, pergunta como que resolve o tal cheiro da cebola. Nós temos, né? E assim, hoje a indústria da parte de cosméticos, eles estão desenvolvendo perfumes que são livres de parabenos, que não têm alumínio, que não, teoricamente, não causem alergia local, né? Para diminuir, porque existem pacientes que transpiram de forma demasiada e, obviamente, a região íntima vai sofrer com isso, né? Então, a gente não tem o hábito e nem tem, né, desodorantes para essa região no momento. Então, a própria hidratação e, às vezes, até o uso do sérum amenizam, né? A própria depilação, realmente a forma como a gente higieniza também. E existem até pacientes que têm um escurecimento dessa região, né? E aí, mais uma vez, a gente tem clareamento, tem os lasers que ajudam demais, né? E uma coisa que assim, é importante, eu acho que falar aqui, que o odor também precisa ser analisado, da onde ele está vindo. Se é um odor externo ou interno. Porque o interno já nos indica um desequilíbrio do pH vaginal. Então, tá me dizendo que essa vagina ela tá mais básica. E aí eu tô exalando mais um cheiro que não é o normal.
Será que eu estou comendo adequadamente? Será que eu não estou abafando demais? Como que está essa imunidade, né? Então, existem algumas alterações. Será que eu não posso estar com alguma infecção ou até mesmo ter pego, né, alguma doença sexualmente transmissível? Então, a gente, sim, nesses casos, a gente precisa examinar a paciente. E aí tem tratamentos, né, com antibiótico, enfim. Sim. Então, isso é muito importante a gente também diferenciar. Tá? Então, mulheres, vocês têm que estar atenta aí realmente se é interno esse cheiro, né? Da onde está saindo esse odor, ou se é algo externo, para poder realmente fazer o tratamento que seja de forma eficaz e que você tenha um resultado, porque com certeza traz esse desconforto. Às vezes a mulher ela sai cedo para trabalhar e ela tem esse odor. O odor. Como que faz? Eu até dou algumas dicas, eu falo receita de vó, mas que funciona. Anotem. É banho de assento com bicarbonato de sódio. Normalmente, às vezes, a gente não vai ter uma bacia, sentar. Então, eu falo assim, dilui 1 litrinho de aguinha morna, 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Compra um borrifador e ao longo do dia, quando a gente vai ao banheiro, a gente pode borrifar. Diminui aquela acidez, diminui um pouco o cheiro, porque o bicarbonato, ele neutraliza. É claro que a gente não pode ficar usando de forma empírica, né? Mas quem tem essa questão que realmente incomoda, nossa, ajuda demais. E aí você vai borrifar na região da virilha, doutora? Na região da virilha e até dos grandes lábios, nessa região da vulva. Olha. Né? Nada interno. Sim. E se você perceber que está persistindo, procure o profissional para que realmente. E não se automedique, como a doutora falou, né? Porque realmente vai lá, tá um acesso na farmácia, compra uma pomada. E assim vai. Eu falei, às vezes as medicações que hoje a gente faz, se o problema é local, vamos tratar local. Muitas vezes a gente faz uso de medicamentos via oral. Então eu acabo, principalmente para cândida, toma um fluconazol. Extremamente hepatotóxico. Nossa. Então, ele vai pegar o fungo de uma forma generalizada. E talvez chegando na região íntima ali, uns 30%. Né? Então, eu falo, é prático, mas a gente não está fazendo de forma mais correta e segura. Então, tem que procurar. Na verdade, aqui o que a gente está falando são orientações para você realmente procurar o profissional correto, para você fazer o seu exame. Já precisa, né, fazer, na verdade, uma vez por ano. Uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Esse é o prazo. Quando há necessidade até de um acompanhamento com menos tempo, a gente sempre acaba orientando, né? Uma vez ao ano. Mas normal, uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Então, você, mulher, preste atenção na sua saúde íntima também, porque são cuidados que podem evitar outros desconfortos, né, doutora? Porque às vezes é só um exame de rotina. E vai muito além do que ser só um exame de rotina. Com certeza. E para as mulheres que estão entrando aí também no climatério ou na menopausa, existe uma diferença? Climatério, menopausa? Existe. É tudo a mesma coisa? Vamos esclarecer essas dúvidas, doutora, por favor. É um assunto, assim, tenso, mas que a gente tem até um movimento, né? Um grupo de amigas, cada um na sua especialidade, para trazer essa fase e uma mudança de olhar para uma fase muito mais leve, mais segura. A gente precisa ressignificar de que menopausa é o fim dos tempos, né? Eu digo que se a gente parar para pensar, hoje a longevidade está cada vez maior, né? E a gente está em busca disso, afinal. Então, a gente vai passar a maior parte da nossa fase na menopausa, né? Porque parte dela é infância, adolescência, fase adulto, de reprodução e menopausa. Então, vamos lá. O que seria o climatério? Ei, fica aqui comigo um instante. Quero te apresentar uma nova série em vídeo baseada no meu e-book Como Vencer o Inverno Emocional. Cada episódio é um convite para você olhar para dentro, entender o que está sentindo e descobrir como reconstruir a sua força no seu tempo. Feito com carinho para mulheres que andam cansadas de lutar sozinha. Clica no link da descrição, se preferir, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na sua tela. E começa a assistir agora mesmo, vai valer o investimento. Continue agora com o nosso programa. O climatério é uma fase que vai anteceder a menopausa.
E o que nós vamos perceber? Uma irregularidade da menstruação. Então, aquela mulher, ela vai passar a ter ciclos mais curtos. Então, uma menstruação que a cada 15, 20 dias acaba ocorrendo. Ou ela vai perceber atrasos. Essa menstruação vem a cada 2 ou 3 meses, né? Então, a gente já vai percebendo que está tendo essa mudança, fora sintomas. Então, começa a ter um cansaço, às vezes esquecimento, perda de memória, altera o padrão do sono, né? Então, aí a gente vai juntando com a correria do dia a dia. Nós somos mães, trabalhamos, temos maridos. É disso aí, né? E a gente vai subestimando. Daí chega uma fase que é a fase da menopausa, que realmente é a ausência da menstruação por 1 ano. E aí o que acontece? Há uma queda brusca do hormônio. Então, os sintomas que nós já estávamos tendo, até por questões, às vezes, até de falta de vitamina, né? E até alterações de outras questões, se tornam realmente algo apavoroso. Sim. Por quê? Porque a gente não olhou o que tinha que ser olhado no momento, ou subestimamos que aquilo era passageiro, momentâneo pela situação do dia a dia. E a hora que a gente tem essa queda brusca, e aí vem os calores, a insônia, a vontade de não ter o marido ali do lado, as desculpas para não ter relação, o trabalho, a irritabilidade, depressão, né? As doenças cardiovasculares acabam aparecendo mais, né? Então, aí a paciente fala, nossa, depois que eu entrei, minha vida virou de ponta cabeça. A maioria. Na verdade, já estava, mas ainda o corpo estava no modo sobrevivência, né? Então, eu sempre falo, por isso que a gente trabalha com isso antes. E pasme, o climatério começa aos 35 anos de idade. Eu ia perguntar isso. Qual que seria a idade para entrar no climatério? 30? Climatério a partir dos 35. Por quê? Nós, mulheres, nascemos com uma quantidade de óvulos, né? E ao longo da vida a gente vai ter o estímulo hormonal para que a gente esteja na fase reprodutiva. Porém, a partir dos 35, a gente começa já a ter um declínio de pelo menos 40%. Por isso, daquela história de a idade ideal para engravidar é até os 35. Não que depois não possa, mas a qualidade, a quantidade de óvulos, a gente sabe que vai estar numa quantidade boa e satisfatória, é nessa idade. E depois a gente vai ter o declínio. Não importa o seu hábito, estilo de vida, nós vamos ter. É a natureza. É natureza, né? E aí, conforme a gente vai tendo esse declínio, os sintomas vão vindo, né? Então, a gente percebe a mudança de textura da pele, afinamento do cabelo, né? É nítido isso no corpo, né? Ganho de peso, o metabolismo vai ficando mais lento. Então, isso é o normal, natural. E ao saber disso, o que eu preciso fazer? Né? Então, hoje, até dentro das consultas, por isso que eu brinco que vai muito além de só coletar um papo e pedir ultrassons, dentro da parte da ginecologia integrativa, a gente vai investigar vitaminas, como está a tireoide, né? E vai muito além dos hormônios. A gente acha que o hormônio é só hormônio ginecológico. Vitamina D é hormônio. Insulina é hormônio. Né? Sim. Então, a gente precisa, a tireoide também, então a gente precisa investigar como é que está todo este contexto, né? Suplementar, fazer uma orientação e um acompanhamento com o nutricionista, né? É uma fase de transição, então a gente às vezes precisa de uma psicóloga ali junto, né? Então, assim, quando a gente faz esse cenário, a paciente, ela fala, adota isso, né? Porque eu falo que parte sou eu. Eu não tô ali para facilitar, eu falo que eu tô para dificultar a vida. Eu vou te entregar o mapa da mina. E trabalhar com crenças, trabalhar com padrões de rotina, né? Pra gente mudar ali a trajetória não é fácil, né? É um desafio. Então, mas quando a paciente, ela adota, ela entende, é tão gostoso, porque a gente vê o movimento da mudança, como a paciente se sente bem, né? E aí vai encarar a menopausa de uma forma muito leve. Não quer dizer que a gente não vai ter os sintomas, mas a gente passa a ter ele de forma sutil, né? E uma coisa que eu até, das pós que eu cheguei a fazer,
um professor me falou assim: nunca subestime um fogacho de uma mulher, que são aqueles calores. Os calores. Porque quando a gente tem um calor daquele, a gente faz uma vasoconstrição nos vasos cerebrais e no vaso do corpo. Ou seja, a gente diminui a perfusão sanguínea que estão chegando em todos os nossos órgãos. Então, a mulher, ela aumenta maior risco de infarto, maior risco de elevar a pressão, um maior risco de um AVC. E, consequentemente, se eu deixo de nutrir essa parte da região cerebral, esquecimentos vão acontecer, que é o brain fog que a gente fala. Esta mulher vai tendo uma diminuição da substância da massa branca, que é o que a gente tem no cérebro, que hoje permite o nosso desenvolvimento cognitivo. Então, mais riscos de demência, mais riscos de Alzheimer, né? Então, olha o que um fogacho pode fazer. Então, por mais que a gente fale isso vai passar, a gente nunca pode parar e olhar para aquela paciente e não fingir que não está vendo. É só um sintoma, vamos tratar e tá tudo certo. Né? Não, a gente tem que entender que grau que está isso. Hoje nós temos desde fitoterapia até hormônios para poder ajudar. Então, eu sempre falo assim, hormônio é bom para todas? Depende, né? Cada um na sua individualidade, cada um nas suas reais necessidades, né? Sim. Então, realmente é algo que não existe uma receita, né? Então, eu vou tomar hormônio, eu vou fazer em gel, vou fazer em spray, via vaginal? Depende. Cada uma tem uma necessidade real, né? Eu falo que temos hormônios e estão aí para nos ajudar. Fazendo de forma muito cautelosa, fazendo e observando todos os parâmetros, tirando ela do risco, por que não? Né? Se a gente tem, eu acho que sim, a gente não tem que ter medo, né? Aquela história, eu vou usar hormônio, eu vou ter câncer. E eu até brinco, todo mundo que fuma vai ter câncer de pulmão? Não, né? Então, se eu faço de forma segura, essa paciente tem essa ciência que ela precisa fazer todo esse movimento de mudança de vida, o hormônio vai ser bem-vindo. O corpo dela vai entender que realmente aquilo é necessário, né? Sim. Diferente de uma paciente que não faz rotina, que não tem atenção à atividade física, que não faz exame de check-up, como é que eu vou ter a segurança? Como é que aquele hormônio realmente vai agir naquele corpo? Né? Vai ser várias dúvidas, tem inúmeras dúvidas. E uma coisa que eu sempre comparo, a gente consegue fazer com que uma planta nasça florida sem antes a gente colocar uma terra, adubar, irrigar? Não vai. Então, o hormônio, a reposição de hormônio é a mesma coisa. Eu falo que eu preciso trabalhar tudo para poder entrar com segurança. Sim, e tudo isso que a doutora tá trazendo aqui para nós e para as mulheres que estão aí nos assistindo também, acaba sendo mais preventivo para essa geração mais nova também. Exatamente. Porque quando a gente fala da geração que está tratando do climatério ou até da menopausa, a gente já está falando às vezes em maioria de 40, 50 anos. Correto. Que já tem uma outra mentalidade, um pouco mais fechada, um pouco com mais vergonha. Exatamente. E deixa para se curar depois. Exato. Procurar alguma coisa. Exato. Então, é realmente essa geração nova que está vindo de ter esse autocuidado com 20. Exato. Com 18, com 19, é isso, doutora? Eu até brinco com as pacientes que chegam da puberdade, né? Que já começaram a ficar mocinha e a mãe traz ao consultório. Eu já ensino esse ritual todo. De hidratar, de não ter esse medo de se tocar, gente, né? Eu falo, a gente está se tocando para nós, né? Se a gente permite um dia ter um relacionamento com que o outro vá tocar, por que não nós não fazermos Sim. por nós, né? Então, quebrando já tabu, claramente falando de forma sutil, respeitando crenças das religiões, que tem mesmo, né? Com certeza. Mas trazer isso realmente para esse público, para que eles realmente possam envelhecer muito melhor. Né? E até aproveitando o gancho, que talvez tenham dúvidas, de quando que pode ocorrer a menopausa, né? Normalmente a idade desejável entre os 45 aos 55 anos de idade. Antes disso, precoce e posterior, realmente tardio. Então, a gente sempre tem que fazer, né, e orientar também as mulheres em relação a isso. Mas pode acontecer essa menopausa precoce e tem alguma idade, quando ela acontece precoce, tem uma idade assim especial ou não? Pode acontecer com 30 anos, com 20 anos? Pode acontecer também. Pode acontecer, né? Tem muita questão também do histórico familiar, mas às vezes também não, né? E tem uma coisa que é importante, que são aquelas menopausas que a gente chama de mecânica.
O que seria isso? Você artista que quer gravar a sua produção de áudio e vídeo com um profissional de excelência, dá uma olhada nesse estúdio. Entre em contato hoje mesmo com o Estúdio 6x8, nesse número que está aparecendo aqui abaixo. E agora, vamos voltar para o nosso programa. Mulheres que são submetidas a cirurgias, que precisam por alguma necessidade retirar o útero e o ovário, né? Então, o corpo dela ainda está na produção, mas eu preciso retirar o útero e o ovário. Então, a gente fala que a gente acaba induzindo a essa mulher uma menopausa. E aí, o que isso pode comprometer, né? De forma precoce. Eu acabo tendo uma perda de massa óssea, um ganho de peso mais exacerbado, mais rápido, né? Sim. Então a gente precisa realmente ficar mais atenta ainda mais com essa mulher, né? Então a gente acaba antecipando alguns exames até por conta disso, né? É bem profundo. Então, você, mulher que está aí, ó, fique bem atenta com a sua saúde íntima, que vai muito além de você procurar uma ginecologista uma vez ao ano. Exato. Não é somente isso. Você precisa realmente ter esse cuidado, esse olhar. Da mesma maneira que a gente cuida da saúde física, da saúde mental, também tem a saúde íntima. Exato. Inclusive skincare, né, doutora? Exatamente. E trazendo, já que nós estamos falando também sobre climatério, menopausa, skincare, vamos falar um pouquinho sobre o libido das mulheres, que eu acredito também que exista, né, uma procura em relação a isso. O que está relacionado, que nem sempre é só essa parte, tem alimentação, Sim. Tem alguma outra causa? Como que seria, doutora? Eu brinco que eu tenho até nas palestras, eu levo uma roda, né? Eu falo que essa é a roda dos prazeres, né? Então, quando a paciente chega para mim e fala assim no consultório, doutora, eu tô com perda de libido. A primeira pergunta que eu faço a ela: libido. O que é libido? É prazer. Não prazer só na parte sexual. É prazer da vida, como está você com você mesma, com o seu parceiro, no seu trabalho, com a sua família. Não, então esses são os primeiros, assim, eu falo o primeiro ponto, né? Outras possíveis causas. A religião interfere bastante, né? Como aquela paciente, ela lida com essa parte sexual, como ela aprendeu, né? Hoje nós temos também algumas medicações ansiolíticos, antidepressivos, que acabam diminuindo mesmo aquele estímulo, aquela vontade da mulher, né, de ter. E a gente entende, né, Paula, que ela já está num momento delicado. Sim. E eu falo que a depressão vem até para se olhar mais. O que eu perdi no meio desse caminho que eu preciso me achar e me reconectar, né? Então é importante também a mulher que chega nesse ponto se permitir a olhar, né? Então isso também interfere. Alterações hormonais, como eu disse, de tireoide, de vitaminas, interferem demais. O tipo de alimento, como é que o meu corpo vai responder bem. Eu quero ter uma energia se eu como mal. Se eu entrego ao meu corpo muito doce, muita farinha, muito carboidrato, ele vai responder de acordo com o que eu entrego a ele, né? Além disso, a parte da menopausa que vai interferir pelas quedas dos hormônios, né? Então, assim, entendam que é uma roda. Como que é um parceiro comigo? Né? É uma relação boa, narcisista, onde só eu faço e você, né, recebe. Como é que é a relação com a família, no seu emprego, né? Então, olha a quantidade de fatores que podem interferir na sua libido, né? Então, vai muito além de só a relação, de só o prazer, né? Então, precisa realmente ter esse olhar integrativo, que é o que a gente está trazendo aqui desde o início do nosso bate-papo, a necessidade de você procurar um profissional, e quando você tem um profissional que traz esse olhar humanizado, integrativo, faz toda a diferença. Exato. Então, autocuidado é tudo em todas as regiões, né, doutora? Com certeza. Inclusive skincare da região íntima. Exatamente. Todo cuidado. Já estamos aqui indo para o final do nosso bate-papo. Passa muito rápido, ficaríamos aqui, né, falando sobre o assunto. Mas, doutora, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse aqui para as nossas mulheres uma mensagem, algo que vier no seu coração, como realmente para a nossa mulherada, o autoestima, esse autocuidado, para esse cuidado, Eu até tenho uma frase assim, que me chama muita atenção, que eu falo assim, que a caverna
que a gente teme entrar, às vezes esconde o tesouro que a gente tanto procura, né? Então, muitas vezes a gente tem medo de olhar para tantas coisas que acontecem na vida, e a vida tá assim tão atribulada, acontecendo as coisas de uma velocidade tão rápida, que eu falo que o corpo ele dá um jeitinho de te frear. A gente está aqui para evoluir. E se a gente não olhar para trás, as pendências que ficaram, a gente não vai conseguir dar o próximo passo, né? Então, eu trago isso muito, assim, consciente nas consultas, para que as pacientes não tenham medo do que elas estão passando, o processo, né? E que a gente está ali para acolher mesmo, não ter medo. E eu falo que o consultório é uma porta ali que elas se sintam confortáveis, realmente se abram, não tenha medo, né? E eu falo, é um prazer da gente ter um sorriso, de ver a busca, né? Então, eu falo que é missão de vida, é o propósito de vida, entende isso, né? Então, eu falo que é amor. E quando a gente faz com amor, a gente só colhe amor. Tem outra, né, maneira de expressar. Então, eu falo, basicamente, acho que esse é o meu recado para as pessoas, mulheres, homens, né, a quem estiver assistindo aí a nós. Muito obrigada, doutora, mais uma vez, pelo seu transbordar, por trazer aqui pra gente um pouquinho do seu propósito, que é esse autocuidado de uma maneira muito diferenciada. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Ai, obrigada, amei. Gente, esse bate-papo a gente ficaria aqui, porque o cuidado, o autocuidado dessa mulher é muito necessário. Então, demais. Obrigada mais uma vez. Agradeço. E se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, pode deixar lá nos comentários, que a gente vai passar para a doutora. E se você precisar de algo que realmente... fiquei com dúvida nisso, será que... Pergunte lá nos comentários, lá no YouTube, que a gente vai passar para a doutora, que ela vai sanar todas as suas dúvidas sobre esse assunto e os demais que você tiver também sobre a região íntima. E o autocuidado é tudo. E para você que está aí do outro lado, não saia daí, porque daqui a pouco, após o intervalo, a gente volta com o quadro O Look do Look. E aí, tá gostando do programa? Então, não saia daí, que agora eu vou te mostrar um trechinho do meu audiobook Como Vencer o Inverno Emocional. É rapidinho e já já a gente volta. Já reparou como as formigas trabalham incansavelmente durante o verão? Elas passam dias juntando comida porque sabem que o inverno vai chegar. E quando ele chega, elas estão prontas, preparadas para enfrentar aquele período mais desafiador. Essa lição das formigas também se aplica à nossa vida emocional. Assim como elas se preparam para o inverno, precisamos aprender a reconhecer e lidar com os desafios internos que afetam nossa autoestima e confiança. E é exatamente isso que vamos começar a fazer agora. Eu sei como é uma mulher se sentir esgotada, sem direção, com uma dor silenciosa que ninguém percebe. Eu vivi isso e foi quando eu decidi fazer diferente que tudo começou a mudar. Me reconectei comigo mesma, criei um passo a passo que mudou a minha vida. E agora, tudo isso está aqui, neste audiobook que você pode ouvir quando e onde quiser. Clica no link da descrição ou aponte a sua câmera para a tela que está aparecendo aqui um QR Code e dá esse passo por você. Você merece essa transformação. E agora, voltamos para a nossa programação. Sejam bem-vindas em mais um episódio do quadro O Look do Look. Eu estou muito feliz porque eu vi que vocês começaram já a colocar em prática as dicas que nós deixamos para vocês semana passada. Então, por isso, eu trouxe novamente novas dicas para vocês com a nossa amiga, porque essa temporada eu estou com a minha amiga Lívia Chaves, consultora especializada em imagem e estilo e como a gente sempre está reforçando aqui, com o corpo seu. Sabe a sua beleza natural? É isso, potencializar aquilo que você já tem, despertando a sua essência através dos looks com dicas que você pode usar das peças que tem no seu guarda-roupa, multiplicando. Então, gente, é muito bom e eu quero que você coloque em prática e nós vamos ter desafio no final. Então, fica aí ligadinho para a gente poder participar
todo mundo junto. E eu já quero apresentar novamente a minha amiga Lívia Chaves. Seja novamente muito bem-vinda. Obrigada, Paula. Obrigada mais uma vez pelo convite. É um grande prazer estar aqui novamente. Que delícia! Você viu a movimentação da mulherada com a primeira dica da semana passada. Sim, a mulherada começou a colocar em prática. Isso é maravilhoso, né? Estão despertando. Sim, estão florescendo. Certeza, estão florescendo. Então já vamos aproveitar hoje. Nós estamos aqui bem combinante e não foi nada combinado, né? Exatamente. Bem combinante, não foi nada combinado. E hoje eu pedi para a Lívia trazer uma proposta para o verão. Um look do verão, nesse calor que a gente sempre tá falando, esse verão de 45 graus, né, Lívia? Sim. Então, assim, hoje você montou uma proposta para o verão. Exato. Porém, tem um bônus no final desse look, correto? Correto. Então vamos lá conhecer um pouquinho? Eu não posso deixar de apresentar a nossa participante especial também. Olha, fiquei até emocionada. Sim. A Gisele, então, né? A Gisele está brilhantando o nosso cenário, né, Lívia? Com vamos certeza. Lá. Então, o que você montou aqui pra gente de proposta, baseado nisso, no tema pro verão, Lívia? O que você trouxe aqui pra gente? Aqui eu trouxe esses tons que eles conversam entre si. Aqui temos 2 tons de marrom que fica num tom sobre tom. E nós acrescentamos uma terceira peça que seria o colete. Por que o colete? Está muito em alta novamente esse modelo de colete. Ele ajuda a alongar e traz essa elegância para o visual. Pelo fato da blusa que está embaixo ela ser bem fresquinha, ela é regata e também é de algodão, fica muito bonito trazer esse colete de alfaiataria, combinando aqui com a bermuda, que é do mesmo tecido, para trazer elegância para o visual. E é claro que a mulherada vai adaptar tanto as cores como as peças de acordo com o estilo delas. Aqui é só uma ideia. É legal, né? Isso. Essa modelagem de bermuda que está muito em alta nesse comprimento. Certo. Uma blusinha básica por baixo e, como eu falei, a terceira peça que seria o colete. Gente, e é básica mesmo, tá? Para vocês aí, eu tenho certeza que você tem pelo menos uma regata. É regata ribana, que eles costumam dizer, né? Aí na sua casa. Então, assim, eu estou usando num tom um pouquinho mais claro, porém, pode ser usado com vários outros formatos, né, Lívia? Isso é muito bom, uma peça super básica que tem no guarda-roupa. E daí o tema, o look do look, por isso que a gente sempre fala do look do look. Lindo, e são 3 peças que você pode usar com outros looks, montar outras composições, sempre aproveitando com outras peças. E o que você trouxe para os pés da Gisele? Aqui eu trouxe esse modelo de calçado, saltinho baixo, né? Ele é sem salto, vocês podem ver aqui, ó, bem confortável. Nesses tons que são bem básicos, tá? É o que nós chamamos de bicolor. Então, se você tem aí no seu armário várias peças que dê certo com esses tons, esse calçado vai ser bem versátil. Nossa, e super confortável também. Vai render, muito confortável. Não só pro verão. É clássico, né? Atemporal e vai dar certo com tudo. E dá para usar tanto pro dia quanto pra noite. Quanto pra noite. Que a gente vai ver uma proposta que também dá para fazer. Gente, e vale ressaltar, Paula, que a gente vem trazendo aqui essas peças atemporais, clássicas, para que a mulherada possa, de fato, usar e aproveitar em todas as estações. Então, aqui, quando entrar outono e inverno, pode colocar uma blusa de gola alta, de manga comprida por baixo, uma meia calça e uma bota. Isso que eu ia perguntar, você pode adaptar. Daria super certo. Ai, gente, é muito bom isso, porque é algo que você já tem em casa. Inclusive, esse tom é mocha ou moca? Por favor, que eu já ouvi os dois modos de falar. Como que é? Moca. Moca. Muito bem. Então, assim, amei. Isso aqui é mais pro tom
do marrom, então daria para poder fazer o look do look. Isso, o look do look. O look do look. Ai, gente, vocês estão gostando dessas dicas maravilhosas? Eu estou amando. Eu quero levar todos os looks embora. Quero levar todos os looks embora para casa, Lívia. Sim. Nossa, muito obrigada mais uma vez por compartilhar seus conhecimentos e deixar que essa mulherada desperte a sua melhor essência, né? Então isso é muito bom. Obrigada mais uma vez. Ai, Deus até, se Deus quiser. E para você que gostou dessas dicas valiosas que você aprendeu hoje no programa, eu só vou acreditar. Ah, Lívia, nós esquecemos de lançar o desafio? Sim. Vamos continuar esse desafio com as mulheres? Claro, com certeza. Então o que elas têm que fazer mesmo? Vocês vão pegar aí no teu armário peças como essa e tentar montar um look parecido dentro do teu estilo e usar durante a semana. Marca eu, marca a Paula, que nós queremos ver como é que ficou. Ai, eu vou amar repostar o seu look, porque é isso que a gente quer. Não só que você tenha um look novo, mas que você já aproveite os looks que você tem dentro do seu guarda-roupa e consiga visualizar a mulher extraordinária e linda que você é, despertar esse feminino dentro de você e juntas nós vamos estar trocando essas ideias aí de looks. Então eu tô aguardando a sua foto pra gente repostar. Então minha página e a página da Lívia, nós vamos estar repostando. É isso. Ótimo. Obrigada e eu aguardo você até a próxima. Ah, não fique triste, mas chegamos ao final de mais um episódio do quadro Look do Look. Porém, semana que vem nós temos mais um encontro, porque nosso encontro é semanal. Anota aí na sua agenda, toda segunda-feira às 20 horas, com esse quadro, o Look do Look. Porém, temos mais quadros no programa Paula Silva com você. O quadro de entrevista. Vou estar recebendo na próxima semana doutora Raab Ariza, ela é advogada trabalhista. Nós falamos sobre vários assuntos que têm o direito do colaborador, inclusive saúde mental dentro da empresa. Então é um assunto muito importante, então eu de você já participava. Temos também o quadro A Carta Virtual, da qual você envia a sua história para nós. Pode ser de forma anônima, se você não quiser se revelar, não tem problema. O importante é que você solte a sua voz e conte a sua história e eu vou ter o maior prazer de ler sua carta virtual. Então, semana que vem a gente se encontra nesse mesmo horário, às 20 horas, e eu aguardo você. Então, tchau!